Oi, crianças, voltei, viu? Foi rapidinho. Vocês assistiram já a aulinha de história, né? Agora vamos para a aulinha de geografia, tá bom? No livrinho, na parte de geografia, na página 209. Vamos continuar aqui, olha. Os tipos de extrativismo. De acordo com os recursos explorados, podemos classificar o tipo de extrativismo realizado. Veja essas imagens. Extração mineral em Pedreiro, localizada em Cardoso Moreira, aqui no Rio de Janeiro, em 2014. Extração vegetal realizada por Seringueiro, em Neves Paulista, em São Paulo, em 2012. Tá? Você nota alguma diferença entre elas? As imagens indicam, respectivamente, exploração de recursos minerais e vegetais, tá? Aqui é o minério, né? E aqui é um do vegetal, da árvore. Por isso, esses tipos de extrativismo são classificados como extrativismo mineral e extrativismo vegetal. Fonte de energia. Muitos recursos naturais podem ser utilizados como fonte de energia. A madeira, por exemplo, pode ser queimada para aquecer caldeiras ou fornos utilizados com diferentes finalidades. Já o carvão é utilizado em indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. Além um recurso natural que pode ser utilizado em indústrias para aquecimento de fornos. Tá vendo? Aqui tá mostrando, olha, a madeira, né, da árvore. Então, ela é um extrativismo natural, no caso, vegetal, né? Vamos virar na 210. Vocês vão observar as imagens a seguir e vão indicar se são recursos naturais renováveis ou não renováveis. É aquela continuação, se ele se renova ou não. A água, esse desenho aqui do lado também, se é renovável ou não. Esse eu não vou falar, né? E aqui, ó, aqui é uma plantação, tá? O que se renova e o que é não renováveis e renováveis. Número 2. Complete as frases a seguir com as palavras ou expressões indicadas entre parênteses. Os recursos renováveis, tracinhos, e podem ser explorados novamente pelos seres humanos. Eles se recompõem ou não se recompõem. Os renováveis. B. Os recursos não renováveis e não podem ser explorados novamente pelos seres humanos. Eles se recompõem ou não se recompõem. C. Os recursos naturais, como a madeira e o carvão, podem ser utilizados como fonte de energia ou alimentos. Vira na 211. Nessa lição você estudou que os seres humanos realizam modificações na paisagem ao explorar os recursos existentes na natureza. Recursos naturais renováveis são aqueles que podem ser recompostos pela natureza, como água, sol, vegetais e animais. Recursos naturais não renováveis são aqueles que não podem ser recompostos pela natureza, como minério e petróleo. Extrativismo vegetal é a retirada de plantas da natureza para aproveitamento de madeira, fibras, folhas, sementes, raízes, etc. Extrativismo mineral é a retirada de minérios do solo e do subsolo, como ferro e carvão, entre outros. Os seres humanos também utilizam os recursos naturais para obter energia. Número 1, vocês vão marcar F para as frases falsas e V para as verdadeiras. Os recursos naturais podem ser usados à vontade porque todos eles são repostos pela natureza? São exemplos de recursos naturais renováveis ou os vegetais, a água, o sol e etc. A água é renovável, mas precisa ser usada com consciência para não haver desperdício. Os vegetais são recursos naturais importantes porque nos servem de alimento. E o petróleo é um exemplo de recurso natural renovável. Vocês vão ver aí qual é a frase que está certa, vão marcar V, né? Que está errada, a letra F. Na página 212, vocês vão ver letra A quando for extrativismo vegetal e letra B quando for mineral. Babaçu, castanha de caju, látex são o quê? É de uma plantinha, não é? Então é o quê? Extrativismo vegetal. Retirada de petróleo, retirada de gás natural, retirada de vários tipos de cipó. Tudo que for da plantinha é extrativismo vegetal, tá? 3.
Pesquise e marque qual é o tipo de energia mais utilizado no Brasil e escreva de onde essa energia é retirada. Energia eólica, energia elétrica, energia das marés, energia solar. Essa energia é retirada da onde? 4. Qual é a fonte de energia utilizada em indústrias? É uma matéria-prima renovável ou não renovável? Tá? No caso aí das indústrias, né, vai ser o carvão. Ele é renovável ou não renovável? Caldeiras ou fornos? É uma matéria-prima renovável ou não renovável? Usamos quem? A madeira, né? A madeira que é da plantinha, então ela é renovável. Na 213, descubra no diagrama a seguir as palavras relacionadas ao tema petróleo, tá? Onde nós podemos encontrar, né? Aí vocês vão achar a palavra subsolo, né? Poço, geologia, tá? E energia. Vocês vão achar as palavrinhas. Na 214, vocês vão fazer desenhos que representam recursos renováveis e não renováveis. Aquilo que pode ser renovado e aquilo que não pode, tá bom? Aí vocês vão ler a página 215, olha. Em 1937, o escritor brasileiro Monteiro Lobato escreveu um livro para crianças chamado O Poço do Visconde. Nesse livro, o Visconde, um personagem do Sítio Pica-Pau Amarelo, explicava muito bem para o Pedrinho, a Narizinho, a Emília, a Dona Benta e a tia Anastácia como o petróleo se formava em milhões e milhões de anos. Ele também dava outras aulas de geologia, isto é, a respeito da formação do solo e do subsolo do planeta Terra. Finalmente, ele convencia a turma do sítio que o Brasil tinha muito petróleo no subsolo. E com base nesses dados, uma grande aventura se iniciava, pois eles decidiram cavar um poço ali mesmo onde estavam. Nessa época, no Brasil, as autoridades e os técnicos diziam que era impossível haver petróleo no nosso país. Monteiro Lobato, ao escrever O Poço do Visconde, desafiou essas pessoas. Nenhum adulto acreditou nele, só as crianças. E de fato, em 1939, descobriu-se petróleo no Recôncavo Baiano, uma região do estado da Bahia. Depois disso, foram descobertas outras bacias no litoral brasileiro. Entre as maiores e mais famosas, além do Recôncavo Baiano, temos também as bacias de Campos, de Santos e do Espírito Santo. Atualmente, o Brasil é um grande produtor de petróleo. O escritor estava certo, e as crianças que leram O Poço do Visconde também. Aí vamos virar na 216. Vocês vão ler, como vocês leram, pode reler o texto e vão marcar ali, ó. O assunto do texto é sobre o quê? Vocês vão ler as frases e vão assinalar a frase que está correta de acordo com o texto. Número 2. O livro escrito por Monteiro Lobato tinha no título o nome de um personagem bem conhecido das crianças. Quem era esse personagem? Vão escrever o nome aí. 3. Por que o título desse texto diz que as crianças souberam primeiro que havia petróleo no Brasil? Está escrito lá no texto, vocês vão ler e responder. 4. Você conhece esse escritor? Já leu alguma de suas obras? Quais? Uma resposta pessoal, tá bom? Aí vocês vão ver aqui, ó, número 7. E aqui não tem resposta pessoal mesmo, número 7. O petróleo é uma fonte de energia não renovável. Por isso é muito procurado. Também é um produto muito valorizado, porque é a matéria-prima para a fabricação de vários produtos, sendo os combustíveis o mais importante. Mas como os seres humanos farão quando as reservas acabarem? Aí vocês vão agora, vão dar a sua opinião aí, vão registrar embaixo nessas linhas, tá bom? O que nós temos que fazer, né? Quando essas reservas acabarem, o que vocês acham que pode acontecer? Tá? É uma resposta pessoal. Então, o nosso trabalhinho é até 217, que nós estamos encerrando aqui, olha, a nossa matéria de geografia, tá bom? Então, vocês resistem lá na parte de geografia, no caderninho verde, tá? E um beijo no coração de cada um. Tchau!